O tempo é nosso bem e recurso mais importante e mais valioso. E eu consigo perceber que a forma como as pessoas investem o tempo delas diz muito sobre a personalidade delas e sobre os objetivos delas. Quando a gente para analisar sobre investimentos, ETFs, bolsa de valores, renda fixa variável, tudo isso são investimentos, mas são investimentos financeiros, falando mais de dinheiro, né? E eu sei que o foco do canal é esse, acho que é a forma que eu consigo mais ajudar as pessoas também, né? Através de carteiras recomendadas e, enfim, outros apoios. Mas eu queria trazer hoje uma reflexão diferente sobre o nosso investimento em tempo, naquilo que a gente escolhe investir o nosso tempo, porque isso diz muito sobre nossas pessoas, né? Como você é e também como você provavelmente vai investir o seu dinheiro. Não que você precisa ser uma máquina super eficiente que não perde tempo ou não faz nada de errado, mas o tempo ele tem que ser gasto com muita sabedoria. Quanto tempo a gente não gasta com coisas, não vou dizer que são bobagens, né? Às vezes você precisa de um lazer, você precisa de um tempo de descanso, de redes sociais, né? Obrigado por estar me assistindo, inclusive, deixa o like, se inscreve. Mas quando a gente começa a fazer uma avaliação mais profunda sobre como a gente gasta nosso tempo, sobre no que a gente investe nosso tempo, às vezes você percebe que está investindo tempo em coisas que não são tão benéficas assim. Isso pode ser visto de diversas formas. Por exemplo, tem muita gente que gasta horas e horas lendo relatórios, balanços de empresas, lendo a DRE, nas entregas trimestrais aí das empresas da Bolsa. E isso é um tempo, enfim, considerável na minha opinião. E eu não sei se isso se reflete, por exemplo, em resultados melhores nos investimentos dessas pessoas. Mas são escolhas. Também não estou dizendo que está errado, às vezes está certo, depende de um monte de coisa. Mas pelo menos é uma coisa produtiva, né? A pessoa está tentando investir melhor, aprender sobre contabilidade, enfim. Querendo ou não, isso leva a pessoa mais para frente, né? Claro que tem um monte de detalhes, mas ela não está, enfim, gastando tempo com uma coisa que realmente é uma bobagem, como, sei lá, brigar no meio da rua em uma torcida organizada e cenário de guerra civil, e como a gente viu acontecendo recentemente lá em Recife, né? Então, o que a gente gasta nosso tempo diz muito sobre o tipo de pessoa que a gente é, e o tipo de pessoa que a gente é diz muito que tipo de investidor você vai ser. De novo, ninguém precisa ser uma máquina ultra eficiente, sem gastar nada de tempo. Eu vejo que as coisas são muito pelo equilíbrio, né? Você precisa muito equilibrar as coisas. O tempo que você vai gastar para gastar e investir, né? Para educação, para trabalho, para transporte. Às vezes você precisa fazer isso e de alguma forma isso vai voltar para você. Mas de vez em quando eu me pego pensando, poxa, se eu investir tempo nisso, realmente vai trazer algum tipo de retorno? Realmente vai compensar isso? Qual que é o objetivo real disso tudo? E quando a gente começa a se questionar sobre o nosso tempo que a gente está gastando, a gente vai se tornando aí questionadores melhores, né? Na maioria dos casos, pelo menos. E os questionadores melhores tendem a ser investidores melhores. Claro que tem o fator também da paciência, das escolhas corretas, do conhecimento, da sorte também, né? A gente sabe que existe. Mas no final das contas se questionar é importante, porque te blinda de alguns vieses, né? Quantas escolhas erradas ou, enfim, né, tempo desperdiçado você não podia ter evitado aí ao longo da jornada fazendo perguntas certas. E naturalmente um pouco do tempo ele é desperdiçado, né? Isso faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Mas como diz aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então quando a gente não sabe o que vai fazer com o nosso tempo, ou simplesmente segue a vida e segue o dia a dia sem refletir ou sem pensar, a gente pode cair no viés de fazer a mesma coisa com os investimentos, de simplesmente seguir na rotina, seguir ali na vida, né, no dia a dia, e investir no que for mais prático, sem necessariamente avaliar se é bom ou não. Um fundo de investimentos, por exemplo, com uma taxa de administração muito alta, ele é muito prático, mas ele é muito caro, muito custoso,
talvez não valha a pena, talvez você precise se esforçar um pouquinho mais para buscar outras soluções. Eu gosto muito dos ETFs. Se você me assiste de vez em quando sabe que eu sou muito fã. Todas as minhas carteiras recomendadas são com base principal, né, em ETFs. Agora, poxa, não quer dizer que são escolhas ruins. Às vezes, para o tipo de pessoa específica, compensa isso. Mas no final do dia, você vai ter que tomar uma decisão do que você vai fazer com o seu tempo e com os seus investimentos. E também é como diz aquele ditado, né? Você não está trabalhando nos seus sonhos, você está trabalhando nos dos outros. Quando a gente não coloca na nossa rotina, do nosso tempo, o que a gente realmente quer fazer e quer realizar, cara, a chance de cair no viés, se enganar e não executar aquilo que era ideal é muito grande. E eu digo isso muito por causa dos investimentos, tá? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo muito das carteiras recomendadas, né? Cara, ou independente se ela é recomendada, se você tem a sua própria carteira, a ideia é a mesma, né? Cara, se você tem a carteira, tem os ativos, tem uma tese, você simplesmente vai lá e segue aquilo, rebalanceia aquilo e tá claro para ti o que tem que ser feito, o que tem que ser investido. Isso é muito importante, porque senão tu pode começar a cair no viés de começar a gastar tempo para tentar ter investimentos melhores. E o melhor ou o pior é muito relativo. Existe um melhor e um pior, mas é relativo, tem que ver qual que é o teu caso, né? Cada um tem que ver, enfim. E aí você muitas vezes pode cair nesse viés de começar a gastar tempo com isso, e aí a gente cai no próximo viés, que é tentar fazer escolhas de coisas que a gente não conhece tanto assim, e atrás de viés, a gente simplesmente acaba saindo totalmente do plano, se é que você tem um plano, né? Então, poxa, por isso que a carteira é tão boa assim, porque ela te poupa de tomar essas decisões, essas escolhas que são trabalhosas, te evitam vieses e te poupa tempo. Claro, tendendo a fazer melhores escolhas e que isso de alguma forma resulte em capital. Agora, ninguém consegue acertar tudo, adivinhar todo o mercado ou garantir que a carteira específica vai ser incrivelmente melhor. Mas percebe que são escolhas, são investimentos em tempo que você vai fazendo agora para não gastar esse tempo lá na frente. E isso muitas vezes não vai te poupar só tempo, vai te poupar erros e acertos, que vai te poupar dinheiro no caso, né? E também vai te poupar decisões mentais. Acho que o Jeff Bezos falou isso aí uma vez, o trabalho dele como CEO na época lá da Amazon era tomar 3 ou 4 grandes decisões num dia, né? Decisões muito bem feitas. E, cara, tomar decisões toma muita memória RAM na nossa cabeça, né? É muito custoso. Eu, por exemplo, na Resulta Capital, estou um pouco atrasado com o lançamento aí das carteiras recomendadas. Agora em fevereiro, a primeira semana vai sair. E eu tenho que tomar muitas decisões todos os dias, muitas. Então eu sempre tento reduzir o máximo que eu posso nessa quantidade de decisões que eu tomo, porque assim eu poupo o meu tempo, ou seja, eu invisto ele melhor, e eu também automaticamente poupo, enfim, meu cansaço mental para tomar decisões certas. Se eu poupo isso, eu consigo, além de fazer vídeos melhores, eu consigo olhar o mercado com mais calma, montar a carteira da melhor forma. É claro que eu não monto a carteira uma vez só, eu olho isso continuamente, né? Sempre, é da rotina. Eu também não fico mudando a carteira toda semana, nem todo mês, obviamente. Mas se eu não tenho esse espaço, esse oxigênio mental e fico consumido com bobagens e devaneios do dia a dia, eu simplesmente caio no viés de investir mal o meu tempo. Porque eu investi mal o meu tempo, aí a próxima coisa é que eu não consigo tomar decisões direito, ou então que eu vou perder o foco, ou que eu vou me distrair, vou ficar cansado, vou querer lazer, como qualquer outra pessoa no mundo quer também. E aí, enfim, né, as coisas vão meio que desandando. Claro que esse é o cenário um pouco mais pessimista e desastroso, mas querendo ou não, ele é lógico. E se a gente sabe investir o nosso tempo de forma mais assertiva e benéfica, muito provavelmente você vai saber investir o resto das suas coisas, tanto seu dinheiro, quanto a sua carreira, quanto qualquer outra coisa da sua vida. E isso tende a deixar a sua vida um pouquinho melhor e um pouquinho mais tranquila. Agora, se você quer saber como eu montei uma carteira bem simples, com 5, 6 ativos, só ETFs aqui brasileiros, para bater o CDI,
num prazo aí de uns 5 anos, eu te mostro nesse vídeo aqui, com o detalhe da simulação toda, explicando para você como é simples e como vale a pena usar ETFs para montar suas carteiras. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.